O que Isaac Newton achava de Deus vai te surpreender. Mas antes de tudo, quero fazer um teste com você. Antes, se você não acredita, então deixa o seu like nesse vídeo. Quero ver quem é mais forte aqui nos comentários. O time da fé ou o time do ceticismo? Faz isso agora, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente o seu jeito de enxergar o universo, a vida e até o sentido da sua existência. Isaac Newton foi o homem que descobriu a gravidade. Criou as leis do movimento e praticamente colocou o universo inteiro sob equações matemáticas. Mas ele não era só um cientista frio, preso a experimentos e números. Newton também foi um profundo buscador espiritual. Ele passava noites em claro, estudando textos antigos de alquimia, tentando decifrar segredos místicos sobre a transmutação da matéria. Acreditava que o universo tinha códigos secretos, esperando para ser revelados. Além disso, era obcecado por astrologia e dedicou anos a escrever extensos comentários sobre a Bíblia. Chegou a calcular datas do Apocalipse com base em profecias do livro de Daniel e do Apocalipse de João. Para Newton, as leis da física não anulavam Deus. Pelo contrário, eram como impressões digitais divinas espalhadas pela criação, pistas de uma mente superior. E talvez o mais intrigante, ele escondeu muito do que pensava. Grande parte de seus escritos sobre alquimia e interpretações bíblicas só veio à tona séculos depois, encontrados em baús, trancados, longe dos olhos da sociedade acadêmica. Era como se ele tivesse medo do que o mundo faria com essas ideias, ou do que elas revelariam sobre ele mesmo. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar o que Newton escreveu em suas anotações secretas, textos que só foram publicados séculos depois e que mostram o quão misteriosa era a fé dele. Isaac Newton nasceu em 1642, na pequena vila de Woolsthorpe, na Inglaterra, filho de um fazendeiro analfabeto que morreu antes mesmo dele nascer. A mãe casou-se de novo e o deixou para ser criado pelos avós. Newton cresceu retraído, introspectivo, sempre meio deslocado, um menino que preferia construir engenhocas estranhas a brincar com outras crianças. Quando tinha cerca de 20 anos, uma grande epidemia de peste bubônica varreu a Inglaterra, e a Universidade de Cambridge, onde ele estudava, foi fechada. Newton voltou isolado para a fazenda da família. Lá, longe do mundo, sem professores nem laboratórios, ele começou a rabiscar as ideias que mudariam para sempre o destino da ciência. Mas para Newton, isso não era só física. Ele não via suas fórmulas como simples descrições mecânicas do universo. Para ele, eram provas vivas de um Criador, um Deus que havia projetado o universo como um gigantesco mecanismo perfeito, cheio de ordem e propósito. Cada planeta seguindo sua órbita era, para Newton, quase como uma oração silenciosa, um testemunho da inteligência divina que sustentava todas as coisas. Newton dizia que ele só estava pensando os pensamentos de Deus depois dele. Já parou para pensar nisso? Será que o maior cientista de todos os tempos não via a ciência como forma de provar Deus? Quando pensamos em Isaac Newton, imaginamos o gênio da física, o inventor do cálculo, o homem que descobriu a gravidade. Mas pouca gente sabe que Newton passou muito mais tempo estudando a Bíblia do que escrevendo sobre matemática e física. Ele se dedicou obsessivamente a decifrar as profecias bíblicas. Escreveu milhares de páginas, analisando o livro de Daniel e o Apocalipse de João, buscando encontrar datas exatas para o fim do mundo e o retorno de Cristo. Chegou a prever que não haveria um Apocalipse antes de 2060, um cálculo que fez, somando e subtraindo versículos, genealogias e cronologias sagradas. Para Newton,
O universo era a máquina perfeita criada por Deus. Cada planeta, cada estrela, obedecia a leis tão precisas que só podiam ser obra de um ser infinitamente inteligente. E ele via a Bíblia como o manual secreto que explicava o sentido dessa criação. Um código que ele, com sua genialidade, poderia finalmente decifrar. E Newton também mergulhou profundamente na alquimia, buscando pistas sobre a pedra filosofal, acreditando que ali estavam segredos que o levariam a entender não só a matéria, mas o espírito. Muitos dos seus cadernos ficaram trancados e só foram revelados ao público séculos depois, cheios de diagramas estranhos, símbolos esotéricos e cálculos para identificar datas proféticas. Newton não era apenas o pai da ciência moderna, era também um místico, um estudioso fervoroso das escrituras, que acreditava que a matemática não explicava só o movimento dos planetas, mas também o plano secreto de Deus para toda a humanidade. Eu vou te contar qual foi o ano que Newton previu para o fim do mundo baseado no livro de Daniel. E não é tão longe quanto você pensa. Por trás do gênio científico havia um pesquisador incansável das Escrituras, especialmente das profecias do Antigo Testamento. Durante anos, Newton mergulhou obsessivamente no livro de Daniel, acreditando que ele escondia um cronograma divino para a história do mundo. Ele se debruçava sobre palavras antigas, cálculos misteriosos e visões apocalípticas, tentando decifrar quando aconteceria o fim dos tempos. O cálculo de Newton. No capítulo 12 do livro de Daniel, o profeta fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, e de 1290 dias e 1335 dias, períodos simbólicos que há séculos confundem estudiosos. Newton acreditava que esses números não eram metáforas vagas, mas códigos matemáticos reais, colocados ali por Deus para quem tivesse sabedoria suficiente para entender. Depois de muito estudar genealogias bíblicas, cronologias antigas e comparar com eventos históricos, Newton concluiu que o fim do mundo como conhecemos não aconteceria antes de 2060. Para ele, o retorno de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na Terra era algo tão preciso e inevitável quanto a órbita dos planetas. Um Newton diferente do que ensinam nos livros escolares. Essa é a face menos conhecida do cientista que redefiniu a física. Um homem que fazia cálculos com versículos sagrados, que via o universo como um relógio divino programado para soar um alarme final. Newton acreditava que as mesmas leis matemáticas que descrevem o movimento dos astros podiam também revelar o destino final da humanidade. No fim das contas, Newton dizia que entender o universo era tentar decifrar a mente de Deus. Agora eu pergunto para você, será que Deus não te trouxe até este vídeo exatamente para você começar a fazer as perguntas que Newton fazia? E não se esquece, já vai se inscrevendo no canal, porque aqui você encontra o que os gênios da ciência achavam sobre a humanidade e ao mundo espiritual. Até o próximo vídeo, pessoal!